Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: procure os sinais. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, vou ler do versículo 19 ao 22. Dizem assim: Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Hoje é 24 de setembro de 2024. Grandioso, perfeito Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar a cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos. Apresento em especial aqueles que estão deprimidos e oprimidos. Apresento a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: procure os sinais. E eu quero falar sobre um assunto muito delicado. Aliás, eu já falei aqui, vez por outra eu trato desse assunto. E como nós estamos vivendo, segundo uma campanha que é chamada de Setembro Amarelo, essa campanha é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E essa campanha foi iniciada em 2015 e o mês de setembro foi escolhido para a campanha acontecer, porque desde 2003, o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E por que eu quero falar sobre isso hoje? Gente, as estatísticas atuais são alarmantes sobre esse tema, esse assunto. E muitas coisas provocam, esse ato translocado de uma pessoa que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução para si e tenta resolver do seu modo. A palavra de Deus, ela mostra pessoas, personagens que passaram por momentos de depressão, de tristeza, mas Deus sempre foi o auxílio. Deus esteve sempre presente para auxiliar aqueles que quiseram ser socorridos por Deus. Então eu fiquei pensando sobre isso, já que aí a mídia e algumas instituições estão fazendo essa campanha de Setembro Amarelo. Eu fiquei pensando aqui, vou falar sobre esse assunto mais uma vez, para que a gente olhe com mais cuidado para as pessoas que estão em nossa volta. Nós observamos, antes de eu falar aqui sobre, dentro do texto base que eu escolhi, onde a personagem principal aqui é Noemi, mas a Bíblia, como disse, mostra muita gente que a gente chama de gigantes ou vultos da fé, que ficaram deprimidos, Jeremias, Elias, Jó, o profeta Jonas, Paulo e o próprio Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, amigos, amigas, nós cristãos
também podemos ser atingidos por essa doença, porque a depressão é uma doença. E aí vai desencadeando uma situação talvez nefasta lá na frente. Elias, quando sentiu-se profundamente deprimido, depois daquela vitória, ele teve uma vitória sobre os profetas de Baal. De repente, sentiu uma depressão tão grande que procurou se esconder, não queria mais viver. Foi necessário o anjo do Senhor dizer para ele: olha, tu não vai morrer agora não, tem muito ainda que fazer pela frente. Então, eu quero dizer que há solução em Jesus para quem tem esse problema. Mas, como se trata de um problema, né, de caráter também mais físico, também, né, mexe com a mente, eu quero dizer que nós devemos prestar, repito, atenção a quem está em nossa volta, um parente, um colega de trabalho, um colega de escola, de faculdade, um vizinho, até mesmo aquele, sabe, beberrão da esquina que todo dia você passa, ele está lá com a garrafa ou a lata de cachaça, e a gente não presta atenção o que está se passando na mente dessas pessoas, e a gente não para ver os sinais. Aqui eu encontro no texto base, a gente sabe que Noemi, ela aqui nessa situação, ela havia perdido o marido, os 2 filhos, estava antes com as 2 noras, depois ela mandou as noras ir embora, estava tão triste, deprimida, que não queria ficar com ninguém, queria se isolar. Este é um dos sinais que a gente pode detectar numa pessoa que está em depressão ou começando a ficar deprimida. Ela queria se isolar. Mas a gente sabe que Ruth, uma das noras, decidiu ficar com ela, e a gente é muito lindo. Os versículos que antecedem o versículo 19 fala do diálogo de Ruth, sua nora, com sua sogra Noemi. Quem dera que hoje tivéssemos muitas noras como Ruth, né? E sogras também como Noemi. Mas aqui elas decidem, né? Porque começou a ter também, além de tudo, fome no local, sem marido, sem os 2 filhos e só com uma das noras. Aí ela decide voltar para Belém, a terra que ela conhecia e que as pessoas conheciam ela. Quando ela chega, aí o povo recebe como se fosse festa. Ei, não é Noemi? Esta é Noemi. Oi, Noemi, como é que vai? Tudo bom? Prazer te rever. Aí ela, epa, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. E o nome Mara significa exatamente amargura. Ela disse: porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Não é que Deus amargurou, né, Noemi. Não, as coisas acontecem com permissão de Deus. E às vezes a gente não está preparado emocionalmente, psicologicamente, né, psiquicamente, enfim. Não há um preparo nosso para a gente suportar aquela situação. Aí ela acreditou isso como se Deus estivesse a afligindo, mas a gente sabe que ela estava sendo ali bastante oprimida pelos fatos, né, que se sucederam, né? O perdeu o esposo, como já disse, depois perdeu os 2 filhos, né? Começou a passar a privação porque chegou uma fome grande naquela terra, e ela estava muito, muito aflita e deprimida. Então, ela diz assim no versículo 21, cheia parti, ou seja, eu saí daqui feliz, estava tudo bem, eu estava com saúde, com meu marido, com os meus filhos, talvez meninos ainda pequenos, porque depois os filhos casaram, né? Mais na frente, em outro local. Aí ela diz, porém vazia o Senhor me fez tornar, ou seja, eu estou sem nada, estou tão vazia que me sinto deprimida, em outras palavras. Aí ela diz, por que me chamais Noemi? Não é? Nome forte. Me chama de Mara, eu estou amargurada. Então, gente,
Eu não quero me estender muito, mas eu quero até concluir dizendo o seguinte: como eu dei o tema hoje da palavra do dia dizendo procure os sinais, isso é para mim em primeiro lugar, vamos observar com mais detalhe as pessoas que estão em nossa volta. Não necessariamente fisicamente, mas alguém conhecida nossa, uma pessoa, um conhecido, um parente distante, que nunca mais a gente falou com essa pessoa, que nunca mais a gente fez uma ligação, mandou uma mensagem, né, desses aplicativos aí sociais, de redes sociais. Enfim, vamos prestar mais atenção a quem está em nossa volta. Eu quero até deixar aqui como até um exemplo para a gente se preocupar mais com as pessoas que estão em nossa volta e nos comunicar com essas pessoas, interagir, deixando aqui o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veja, Jesus se aproximou dela. Veja o que ela diz. Nesse momento, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, diz o versículo 28. Aí a mulher responde: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ali, naquele momento, a mulher colocou aquela barreira de individualidade, de que, olha, eu tenho meus problemas e os meus problemas são só meus. Você não tem nada a ver com os meus problemas, você nem pode resolver. Mas Jesus insiste e a gente sabe o que aconteceu. Então eu aprendo com Jesus aqui que Jesus faz questão de interagir com aquela pessoa que está se isolando. Porque foi a mulher quem disse: olha, você está falando comigo, mas a gente se comunica com vocês. Não. Então a pessoa que está vitimada dessa doença chamada depressão, ela quer ficar isolada. Ela não quer se comunicar. Mas você, a senhora, o senhor, eu como cristãos, como servos do Senhor Jesus, vamos aprender com Jesus, procurando os sinais entre as pessoas e vamos nos comunicar com essas pessoas. Depois da pandemia, principalmente, essa situação se agravou muito, a situação emocional. As pessoas estão sem paciência dentro de casa, na rua, no trabalho, no local onde estudam, né? Até na igreja. As pessoas, qualquer coisinha, já estão cara fechada, né? Ou querem brigar, discutir. E quando não é isso, se isolam, se deprimem e chegam numa situação difícil. Possamos aprender com Noemi, que permitiu que Ruth ajudasse ela. Ela queria se isolar, Ruth insistiu, e Ruth foi essa pessoa que ajudou muito, claro que usada por Deus, ajudou muito Noemi a sair daquela depressão. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.